Eu não gosto do termo carro voador. Não, carro voador é meu termo. Cara, não é só o seu. Muita gente fala da imprensa, todo mundo fala né? É o popularzão. É o popular. Mas por que eu não gosto? Nem eu e muita gente da indústria também que eu já conversei. Porque a gente não pode chamar bem aquilo de um carro, né? Saquei. É um sistema completamente diferente. Um sistema completamente... um sistema completamente novo. Assim, acho que é interessante a gente até falar um pouco das evoluções da aviação, né? Até chegar aqui. Aí. Porque eu vi um TED Talks do Burt Rutan. Burt Rutan é um engenheiro aeronáutico americano. Inclusive, quem desenhou a Spaceship One, Spaceship Two, a Stratolaunch, né? Que é da empresa dele, que é me fugiu o nome agora, Composites, esqueci o primeiro nome. Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro. E ele tem uma empresa tinha, agora está aposentado, claro, de desenvolvimento de projetos de aeronaves, e as mais esquisitas que você imagina saiu da cabeça desse cara. Bom, enfim, ele deu uma palestra, um TED Talks em 2006, então estou falando aí já um tempinho atrás, dizendo o seguinte: desde a Guerra Fria, do início da Guerra Fria, 1950, 60, até aquele momento que ele estava, 2006, não tinha acontecido nenhuma grande revolução aeronáutica. Tudo bem, GPS, aviônicas modernas, telas e tal, mas ele disse no sentido de aerodinâmica e forma de voar. Entendi. E eu vou até além. Até hoje, ainda não tem uma grande, agora com o eVTOL, mas uma grande revolução aerodinâmica. Porque se você comparar o que é um Boeing 707, que foi o primeiro avião comercial a jato que funcionou, né? Teve o Comet antes, mas o que realmente entrou em operação, e comparar com o Boeing 787 e o Airbus A350, que são os jatos comerciais mais modernos do mundo hoje, para quem não conhece de aviação, olha os dois e fala que é avião. Né? Aí no meio teve um Concorde, né? Que tentou ser sim, tentou. mas Tentou. Se quiser, a gente pode falar do Concorde também, mas assim, tentou mudar, mas o Concorde vem dos anos 60. Sim. Então a revolução veio dali daquela época. Tá. O que eu quero dizer com isso? O avião que voava nos anos 50 e que voa até hoje, é um charuto com 2 asas e diminuiu de 4 motores para 2, mas basicamente... Sim. Teve mudança aerodinâmica na asa. Sim, claro. A eficiência da asa de um A350, de um 787, é muito superior à de um Boeing 707, apesar de, para quem não conhece, parecer a mesma coisa. Mas não é uma grande revolução, um negócio assim que mudou tudo. Agora a gente está numa nova fase de transição com essas aeronaves de decolagem e pouso na vertical. Só que se a gente voltar mais no tempo, a ideia de decolar e pousar na vertical, ela vem já de um certo tempo. Né? Desde a época de Da Vinci, você vê o projeto dele né, daquele, parece um helicóptero, que nunca foi feito, mas depois outros engenheiros recriaram aquela forma de asa, né? E voou, né? Helicópteros, aeronaves que decolam e pousam na vertical já vem desde o início do século XX. No Brasil, teve um projeto que saiu lá do ITA, nos anos 50, se não me engano, 51, que ele parece muito as aeronaves eVTOL que a gente conhece hoje. Olha só. Por que não deu certo naquela época? Porque eram motores radiais, ou seja, pesados, ineficientes para aquele tipo de aeronave. Negócio ou feito de madeira ou de alumínio, pesado, então não tinha tecnologia. Hoje nós chegamos num momento que temos a tecnologia para executar ideias que já foram tidas há muito tempo atrás. Sim. Né? Então, motores elétricos mais eficientes, baterias mais eficientes, materiais mais leves, materiais compostos, né? Resistentes, né? Porque no final do dia o que a gente quer na aviação é pesar pouco e ter potência. Né? E então, segurança, né? E segurança, claro. Segurança em primeiro lugar. Mas essa relação peso-potência na aviação sempre foi muito importante. Então, hoje nós chegamos num momento que o eVTOL ele é possível. Uma aeronave decolar e pousar na vertical elétrica. O eVTOL já existe. Você tem o drone caseiro, que você paga ali, sei lá, R$1.000, você tem um droninho que funciona. Então, a tecnologia já é possível, já existem várias empresas na indústria que estão produzindo protótipos, fazendo testes, até com pessoas, pilotos de teste dentro. Então, o sistema funciona. Agora, entram outros agravantes nessa equação. Primeira delas, certificação. Você não pode pôr um negócio desse comercial, encher pessoas dentro e pôr para voar
sem ter uma certificação e garantir que aquilo é seguro e não vai cair. Segundo ponto, opinião pública. As pessoas não vão entrar num negócio desse. É verdade. Esse é o ponto, entendeu? As pessoas não entrando num negócio desse porque não confiam, impacta o mercado, o troço inviabiliza. Então, para você escalar a quantidade de aeronaves de decolagem e pouso vertical, o ser humano já não é mais capaz de pilotar. Para você escalar, quer dizer, para você ter muitas aeronaves como essa, como acontece num trânsito, não é humanamente possível a pilotagem disso, sem sistemas integrados. Então, mas eu posso pilotar porque vai estar conectado numa rede, porque tem um sistema de automação. Então não é o ser humano que está pilotando. Assim como não é o ser humano que pilota um mini drone. Porque se você desligar os sistemas Você não faz nada. Você bate. Ou você é um excelente piloto de aeromodelo, ou você nem decola aquilo lá. Né? O droninho da DJI lá é facinho, você põe, ele para no ar, você vê ele fica paradinho, porque tem um sistema funcionando ali que tira o negócio da tua mão. Né? E nessa aviação é a mesma coisa. Só que você tem que ter um sistema de controle de espaço aéreo todo integrado com inteligência artificial, processamento de Big Data, para fazer essas aeronaves voarem juntas. Por isso que eu falo que não é um carro voador. Você não vai pegar um troço desse da sua garagem... Esse que é o ponto, né? Como era no De Volta para o Futuro... Todo mundo pensa isso, né? Cara, eu vou sair aqui e tô andando. Pô, ficou trânsito. Ligo... É aquele Doc Brown Roads, where we go we don't need roads, né? Então, não vai rolar. Então, você não vai dar ré da sua garagem, decolar e sair voando. Vai ter um sistema integrado. Então, o que a indústria está desenvolvendo hoje é mais para um táxi aéreo, né? Um táxi voador, com essas aeronaves mais eficientes, mais baratas, do que um carro próprio. Mesmo porque hoje essas aeronaves custam 3 milhões de dólares, 2 milhões de dólares. Não são aeronaves da Embraer, por exemplo, da IVE, né, que é uma subsidiária da Embraer. O custo estimado é por aí, 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Então, assim, não é um negócio que qualquer um vai comprar. Mas tem os menorzinhos, tal, mas vai ver o custo. 300 mil dólares, 500 mil dólares, não é ainda acessível. Mas 300 mil dólares é um carrão de luxo aí que a galera compra. Um belo de um carro, né? 300 mil dólares. 300 mil dólares. 300 mil dólares fora do Brasil, né? Vamos lembrar essa parte. 300 mil dólares é um preço de um Rolls Royce, um preço de um Bentley nos Estados Unidos, né? Sim. Então, 300, 400, 500 mil dólares. Então, Mas mais... em algum momento da história, chegou-se a imaginar essa coisa de sair de casa e tal? Sim, Chegou sim. mesmo? A ideia, o Santos Dumont teve essa ideia. O Santos Dumont, quando ele construiu o segundo projeto dele de aeronave mais pesada que o ar, que é o Demoiselle, que é aquele, não é o 14 bis, já é o próximo que ele fez em 1907, a ideia dele era ser um avião pessoal para ele decolar de qualquer lugar e pousar em qualquer lugar. Então a ideia da aviação, desde os primórdios, era cada um ter o seu próprio avião e se deslocar de forma aérea. Entendi. Só que você não consegue saturar um espaço aéreo com aeronaves com pilotos. Porque do jeito que está hoje o espaço aéreo numa cidade como São Paulo, por exemplo, eu sou piloto, voo em São Paulo, eu decolo direto do Campo de Marte, é muito saturado. Ah, é? Tem muita aeronave. Ah, é, porque tem muito helicóptero. Tem muito helicóptero, tem muito avião comercial, avião de pequeno porte. E você olha para cima, você não vê as aeronaves o tempo inteiro. Você vê uma passando aqui, outra passando ali. Só que lá dentro, para quem está pilotando e para o controle de espaço aéreo, tem aeronave para caramba. Imagina você multiplicar isso por 100. É humanamente impossível pilotar. Então, você tem que ter um sistema integrado de inteligência artificial. Então, é mais viável essas aeronaves elas serem meios de transporte de passageiros do que você ter uma em casa e sair voando a qualquer momento. Só que aí teria que ser maior também, né? Tem que ser maior. Uma galera, né? Depende, pode funcionar como um táxi, levar 4 pessoas. Táxi, né? 4, 6 pessoas, né? Então tem toda uma evolução. Começa com esse desenvolvimento tecnológico que já é possível. Quando isso entrar em operação, vai ter um piloto ali monitorando o sistema. Também por uma questão de passageiro. Você entraria numa aeronave autônoma? Então, não dá. E eu acho que tem um negócio disso aí no Brasil, com o negócio de drone. Me corrija se eu estiver errado, cara. Que embora o drone voe de forma autônoma, tem que ter um cara pilotando, entre aspas, né? Sim. E você tem que ter autorização do controle de espaço aéreo. Isso. Você tem que fazer um plano de voo
Não é, hoje em dia você não pode decolar qualquer drone em qualquer lugar. Não é assim. Não, eu tô falando aqueles... Por até falar pro pessoal, né, que tem os drones assim que você compra e tal, mas quem acompanha a gente no Space BR, que eu tava te falando, cara, você vai pro mundo do agro... Ah, sim. Não, tem que ter um cara monitorando. Ele faz todo o planejamento, o drone faz tudo sozinho. Não, e eu vou te falar que os drones ali, cara, são gigantescos, cara. Porque eles têm que carregar peso, né? Tem que carregar carga. Muito peso, cara. E até o cara falou lá onde... Cara, esse aqui dá pra você sentar em cima e sair com ele, cara. Sim. Dependendo Por do isso seu que eu peso, falo, a tecnologia para carregar uma pessoa nessa aeronave, ela já existe. Sim. O problema não é a tecnologia de máquina, mas todo o em volta. Então eles estão criando, a indústria hoje ela cria não só a máquina, ela cria o ecossistema inteiro de mobilidade aerourbana, por exemplo. Eu fiz um teste 2 anos atrás com a Embraer, lá no Rio de Janeiro, porque eles estavam demonstrando como é que é o sistema de mobilidade aerourbana. Esse é o nome. Esse é o nome. Que né? legal. Então, a gente pegou um helicóptero do Galeão e foi direto para a Barra da Tijuca. O voo demorou 11 minutos. Quem faz esse trajeto de carro no Rio de Janeiro sabe que ali é 1 hora para cima, se você tiver sorte. Né? Então, aí eu fiz o vídeo, tem o vídeo lá, e a gente usou um Bell 505. Mas esse estava de helicóptero. Helicóptero, um Bell 505. Tá. E muita gente me perguntou, você voa de helicóptero. Mas aí que tá. A aeronave é só mais um detalhe. Tá. Eles criaram todo um sistema junto com o DCEA, né, que é quem controla o espaço aéreo brasileiro, para sair do ponto A, ir para o ponto B em linha reta, por onde vai passar, qual que é essa estrutura dos pontos de decolagem, como é que o passageiro acessa isso. Então, a hora que tudo isso tiver definido e a tecnologia... Vocês simularam tudo, nós simulamos só que tudo, entraram dentro do helicóptero. Só que num helicóptero. Só isso. Porque o helicóptero já faz isso. Ele decola e pousa na vertical. Isso. Basicamente, você está trocando de asas rotativas por um sistema elétrico com hélices. Com asa rotativa também, né? No caso é hélice. Ali é hélice mesmo, né? Por isso tem um monte. É diferente, Por isso tem um monte. Redundância. Você poderia colocar simplesmente 2 hélices ali, ou 4, e se para uma. Então, eles têm várias empresas desenvolvendo, tem umas que têm 18 hélices. Caramba. Justamente para distribuição de peso e que se parar 1, 2, 3 motores, o troço continua voando. Então, porque esse sistema, por exemplo, você pega São Paulo, eu morei ali no Jaguaré há muito tempo. E ali no Jaguaré, não sei se você sabe, tem um lugar de helicóptero muito famoso. No Jaguaré, ali no HBR. Isso, do lado do SBT ali. Isso. Sem o HBR. É um negócio gigante. E ali, cara, helicóptero decolando a cada, sei lá, 10 minutos. O SBT já tentou fechar algumas vezes lá, porque atrapalha. Atrapalha pra caramba. E aí, então, os caras decolam dali e vão, né? Aí pousam num prédio aqui, pousam num prédio da Paulista e tal. O cara tá voando em cima da Paulista já, ué. Exatamente. Então, assim, você só vai trocar um tipo de máquina, que já é homologada, já é certificada, já é segura, por outra que está em desenvolvimento. A máquina já existe. Tem que ter todo o processo de homologação. E eu costumo dizer o seguinte, enquanto a tecnologia é o futuro, enquanto é os Jetsons, enquanto é o De Volta para o Futuro, que a gente falou da imprensa lá no começo. Sim. A imprensa trata isso como o futuro. Basta acontecer o primeiro acidente. Aí, meu amigo, enterra. Entendi. Entendeu? Então, assim, a indústria não quer... com muito cuidado, Eles não querem correr esse risco primeiro, claro, para não ter um acidente com vítimas, né? Óbvio. Mas a indústria é isso aí, cara. A hora que der o primeiro problema, vão esquecer toda essa questão futurística e já vão direto no problema. E o troço vai passar a ser um problema. Então, assim, o aparelho em si seria um dronezão. Sim, basicamente um dronezão. Isso. Aí alguns põem 4, outros põem 8, e você vai colocando a quantidade de hélices que você quiser para deixar ali. Vai, cada empresa faz o seu projeto. E aí ele iria, sei lá, Estação da Sé, vamos supor, teria ali um lugar... Eles estão chamando de vertiporto. Vertiporto? Né? Vertiporto. Que é uma área para integrar modais de transporte. Boa. Então você vai ter vertiporto no metrô, em aeroportos, em shoppings, né? Uhum. Justamente para fazer sentido. Por exemplo, hoje, eu moro na Zona Sul de São Paulo. É longe do aeroporto de Guarulhos. Ontem eu fui lá fazer um trabalho com a Emirates, demorei quase 2 horas por causa do trânsito. Sim. De helicóptero, eu já fiz esse trajeto de helicóptero, dá 15 minutos, 10, 15 minutos. Entendi. Então, assim, é muito diferente. Então, se eu tenho do lado da minha casa um shopping, uma estação de metrô com um vertiporto, eu vou lá andando,
ou de bicicleta, ou de Uber, qualquer coisa. Paro ali, demoro... Apesar de que hoje em dia, se precisa andar 1 quilômetro em São Paulo, já demora 40 minutos, mas, enfim, vou a pé, paro ali, pego o eVTOL e vou voando até o aeroporto de Guarulhos. Então, esse transporte urbano passa a ser muito mais eficiente. Só que tem um outro agravante, um outro problema nessa história. O espaço aéreo, no mundo, ele já está definido. Em São Paulo, por exemplo, o mais baixo helicóptero, já quase na altura dos prédios. Você tem uma altitude, uma altura mínima. Do helicóptero eu não lembro, eu não sou piloto de helicóptero, mas acho que é 250 pés, 300 pés. O pessoal de helicóptero aí pode me corrigir. Mas é bem próximo do solo, 100 metros. Porque eles pousam no prédio. Sim, pousam no prédio, né? Em cima dos helicópteros, aí em cima eu sei porque é onde eu começo, né? Os helicópteros eles vão até 3.200, 3.400 pés de altitude, que em São Paulo vai dar mais ou menos uns 1.000 pés de altitude, uns 300 metros, né, de altura. Em cima já começam os aviões pequenos, em São Paulo, que operam no Campo de Marte. O seu, né? E em cima já tem os aviões grandes que operam Campinas, Guarulhos, Congonhas. Você vai colocar o eVTOL aonde nesse sanduíche? Vai ter que ser abaixo, não vai? Você vai ter que reestruturar o espaço aéreo inteiro. Mas se colocar abaixo do helicóptero? Você bate nos prédios. É verdade. O helicóptero já está bem baixo. Eu já voei de helicóptero em São Paulo, praticamente na altura do prédio lá do antigo prédio do Banespa ali. Sim, né? Sei, ali no centro. No centro. Uhum. Na altura dele já. Caramba. Porque ele é um prédio alto. Então, mas o helicóptero é o quê? Ele tem esses pontos aqui. Vamos pegar São Paulo, né? Sim. Ele tem esses pontos aí. Igual eu falei, lá no Jaguaré tem esse. Sim. Campo de Marte. Sim. Tem esses... Mas são muito poucos, né? São muito poucos. Porque o helicóptero você não pode enfiar ele no meio de uma... Tipo, Praça da Sé lá, tem uma... Só se for órgão público por alguma razão, tipo a polícia, né? Entendi. Mas uma pessoa com um helicóptero particular jamais. Se fizer isso, ou só se for em emergência, né? Mas São Paulo é o lugar no mundo com mais concentração de helipontos. Aqui onde fica até a final do aeroporto de Congonhas, lá na Faria Lima, quando você sobrevoa ali, é tudo azul, né? Os helipontos dos prédios. Tem muito, mas muitos helipontos ali. Então, os helicópteros, eles operam nesses prédios, só que aí é um local, como se fosse um vertiporto, né? Mas eu vou explicar a diferença do vertiporto de um heliponto. Tá. Até heliporto e heliponto também tem diferença, né? O heliporto é onde você tem uma infraestrutura. Você tem abastecimento, tem embarque de passageiro, né? Como se fosse um aeroporto. E o heliponto é só o ponto ali para o cara tocar e sair. Então, os prédios têm os helipontos, ele toca, sai, não corta, ele não desliga o motor do helicóptero. Dificilmente você vai ver um heliponto que o cara parou lá, desligou e largou o helicóptero lá. Não. Talvez ele só em hospital, né? Talvez em hospital, mas mesmo assim, eu já pousei em hospital com helicóptero. E ele ficou ligado. Com o helicóptero da polícia. Tô com transporte de órgãos, estava transportando coração e pulmão para uma cirurgia ali. Peguei o helicóptero em Congonhas com o pessoal da polícia, pousamos no Hospital das Clínicas, tocou, os médicos saíram, o médico até me convidou, você não quer acompanhar a cirurgia? Eu falei, não, tô de boa, fico por aqui. Prefiro voar aqui, Prefiro voar. Boa. E aí decolou, né? Ligado. 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 Não corta. No heliporto não, né? Que é o caso do HBR, é o caso do Helicidade, que são locais onde hangara helicópteros. É um aeroporto para helicópteros, basicamente, né? Beleza. Agora, a ideia do vertiporto é ter vários desses espalhados, muito mais do que tem heliportos, só que com toda a estrutura de abastecer, de carregar, né, o negócio, manutenção, estrutura para embarque e desembarque de passageiros. Então, é replicar isso muito mais. Vamos supor, num shopping que nem, sei lá, shopping em Morumbi, que tem o estacionamento lá em cima, né, aberto. Parte daquilo lá pode ser vários lugares para pousar os eVTOLs com todo o sistema integrado. Aquilo lá pode virar um vertiporto. Então, essa é a ideia. Né? Replicar isso daí para ter esses acessos. E o eVTOL, aí no caso, vamos falar assim, né? O eVTOL ele seria exclusivamente elétrico, né? O E já é elétrico. Já é de elétrico. VTOL é uma sigla, né? VTOL né? Isso quer dizer Vertical Takeoff and Landing, que é decolagem e pouso na vertical. Então, o helicóptero é um VTOL. Ele é, né? Ele decola e pousa na vertical. O eVTOL, o E vem de electric, né? Então, é aeronave elétrica de decolagem e pouso na vertical. Então, e esse novo sistema que estão pensando seria para coisas elétricas mesmo. Elétricas, sim. Inclusive para isso. Exatamente. Assim... Você já voou em algum?
Não, desse tipo não. Não, da Embraer ainda não? Não, porque não dá, né? Porque é só piloto de teste. Hoje, atualmente não tem como uma pessoa qualquer ir lá e voar em uma aeronave não certificada. Eu vou em muita coisa, mas tudo aeronave certificada e tal. Então tem toda essa preocupação. Né? E lá fora tá como? Essa tendência? Tem evoluído bem. Eu fui para Dubai no início desse ano, em janeiro. E muita gente falava que, não, Dubai já estão fazendo os testes. Eu cheguei em Dubai, cadê? Nenhum voando. Não, são testes em áreas específicas. Tá. Então, assim, está evoluindo, mas ainda vai um tempo. Né? A previsão é assim, 2025, 2026, de fato, os primeiros comecem a operar. Ah, é? Mas é perto pra caramba. É perto, mas acho que ainda em fase experimental, né? O negócio tem que amadurecer bastante e eu bato muito na tecla da opinião pública. Vou te dar um exemplo muito bom. O Cessna Caravan da Azul Conecta. Um avião excelente. Eu já voei algumas vezes esse avião, já até pilotei esse avião, um avião fácil de voar e tal. Cara, é um excelente avião. Carrega 10 pessoas. Tem um motor turbo-hélice na frente, então tem uma hélice. Um motor super confiável, que é o que não dá problema. A Azul Conecta está voando rotas bem curtas, né, próximas ali com esse avião, porque ele é eficiente para isso. Ele é um avião mais lento, carrega pouca gente, então para determinadas rotas funciona. Eu não voei nele, mas eu já vi gente voar. Então, aeroportos que não suportam um ATR, por exemplo, ou muito menos um avião a jato grande. O pessoal da Azul já me falou que várias vezes a pessoa não vai, né? A pessoa ela desiste no portão de embarque. Eu sei. Ela chega ali com o ticket, porque quando você compra o ticket, não está escrito. Se você não prestar atenção, não for atrás, você não vê que equipamento que é. Ou vai aparecer lá um C208. O que é um C208? Né? Deve ser um puta jato, não sei o quê. É um Cessna, cara. Aí o cara chega no portão de embarque, ele vai embarcar. Só tem o Caravan no pátio. Ele. É isso? É isso mesmo. Não vou. E o cara não vai. E o cara desiste. Então, levando isso em consideração, imagina a hora que tiver o eVTOL, a quantidade de gente que não vai usar. Você acha que não vai? Eu acho que não vai usar. Muita gente eu não acho vai usar.